Existe um princípio que sua avó conhecia, que a mãe dela conhecia, e que em algum momento entre a geração delas e a sua, alguém decidiu que não precisava mais. Talvez porque parecia antiquado, talvez porque o mundo moderno prometia caminhos mais rápidos. Mas aqui está já a verdade que ninguém te contou. A mente disciplinada não é produto da era digital, não é fruto de aplicativos de produtividade, não é resultado de planilhas coloridas ou de rotinas virais do Instagram. A mente disciplinada é uma herança, e herança perdida pode ser recuperada. Você já notou como algumas pessoas vivem em uma paz inexplicável, tomam decisões com clareza, constroem lares ordenados, criam filhos seguros e ainda têm energia para servir ao próximo, enquanto outras, com toda a tecnologia disponível, com todos os podcasts e cursos e vídeos de motivação, ainda acordam ansiosas, ainda vivem no caos, ainda sentem que a vida está sempre escapando pelos dedos? A diferença não é inteligência, não é sorte, não é nem mesmo fé no sentido teológico que você aprendeu na igreja. A diferença é uma estrutura mental que atravessa gerações, que foi testada em culturas milenares e que a Bíblia descreve com uma precisão que vai te surpreender. Hoje vou te contar a história de 3 mulheres da mesma família. 3 gerações, 3 escolhas diferentes diante do mesmo legado. E no final, você vai entender por que Deus sempre quis que a transformação fosse passada de mão em mão, de coração em coração, de geração em geração. Fica comigo até o final porque este vídeo vai mudar a forma como você enxerga sua própria mente, sua família e o que você está construindo hoje para quem vem depois de você. E antes de continuarmos, se você ainda não está inscrita neste canal, clica agora no botão de inscrição e ativa o sininho. Me diz nos comentários qual geração da sua família você sente que carregou mais sabedoria e o que você quer transmitir para as gerações que vierem depois de você. O que vou revelar hoje não é uma técnica nova. É um sistema bíblico que eu chamo de o caminho do Shoshin, que em japonês significa a mente do iniciante, a mente que se rende, que aprende, que cresce. Um caminho com 3 etapas: rendição, mordomia e descanso. E você vai entender cada uma delas através das 3 mulheres desta história. A primeira mulher se chamava Dona Teresa. Era 1962, interior de Minas Gerais. Teresa tinha 42 anos, 6 filhos, um marido que trabalhava na lavoura e uma casa de adobe com chão de terra batida. Por fora, nada indicava que aquela mulher simples carregava em si uma sabedoria que atravessaria décadas. Mas quem conhecia Dona Teresa de perto sabia. Havia algo diferente nela. Uma calma que não era passividade. Uma firmeza que não era dureza. Uma alegria que não dependia de circunstâncias. A filha mais velha, Cida, certa tarde perguntou à mãe enquanto varria o terreiro: "Mãe, como a senhora não enlouquece? 6 filhos, pouco dinheiro, tanto trabalho." Dona Teresa parou o que estava fazendo, olhou para a filha e disse uma frase que Cida jamais esqueceu: "Menina, eu aprendi que a mente é como uma casa. Se você não cuida toda manhã, a poeira do mundo entra e toma conta. Mas se você varre antes do sol alto, ela fica limpa o dia todo." Cida não entendeu completamente naquele dia, mas observou. Observou que a mãe acordava antes de todos, não para lavar roupa ou fazer comida. Acordava para ficar em silêncio, para ler a Bíblia com uma lamparina quando ainda não havia energia elétrica na fazenda, para organizar os pensamentos antes de organizar a casa. E que depois daquele silêncio da manhã, Dona Teresa tocava o dia diferente, com método, com propósito, com uma presença que tornava qualquer ambiente mais seguro. Décadas depois, já adulta e morando em São Paulo, Cida entenderia o nome científico do que a mãe praticava. James Clear, em Hábitos Atômicos, descreveu com precisão o que Dona Teresa aprendera intuitivamente pela fé. Sistemas superam objetivos. Não era a quantidade de trabalho que tornava Teresa diferente, era a qualidade do padrão que ela repetia todo dia, sem exceção, sem negociação. Mas em 1962, Teresa não tinha lido James Clear. Tinha lido Provérbios 31,
e isso era suficiente. O que Dona Teresa praticava era a primeira etapa do caminho do Shoshin, rendição. Em japonês, o conceito de Shoshin descreve a mente do principiante, aquela que se aproxima de cada dia sem presunção, sem arrogância, aberta para ser ensinada. Teresa se rendia a Deus antes de se render às demandas do dia, não porque era fraca, porque havia descoberto que a força real começa no ato de se esvaziar. Filipenses 4:13 não diz que você pode tudo pelo seu esforço, diz que você pode tudo naquele que te fortalece. A diferença entre essas duas preposições é toda a diferença do mundo. E a rendição de Teresa não era emocional, era estrutural. Tinha hora, tinha lugar, tinha ritual. O japonês chamaria de soji, a prática de limpeza como ato espiritual. Antes de limpar a casa, limpar a mente. Antes de servir a família, se apresentar diante de Deus. Essa sequência parecia simples, mas era a fundação de tudo. Teresa viveu assim por décadas. E quando os filhos cresceram, quando as netas nasceram, quando a vida ficou mais complicada, ela permaneceu a mesma. Não porque o mundo não tentou perturbá-la, porque ela havia construído sobre rocha, não sobre areia. E o que ela construiu dentro de si começou naturalmente a ser transmitido. Até que chegou Cida. Cida era tudo que Teresa não havia sido na aparência. Formada em pedagogia, vinda para São Paulo nos anos 1980, antenada, moderna, cheia de opinião. Amava a mãe com toda a alma, mas havia decidido, em algum lugar do coração, que o jeito antigo era ultrapassado, que a vida moderna exigia soluções modernas, que ficar sentada lendo a Bíblia de manhã era coisa de quem não tinha compromisso real com o mundo. Cida tinha compromissos, tinha agenda cheia, tinha filho para criar, emprego para manter, conta para pagar, militância na escola, coordenação no grupo de oração, tudo ao mesmo tempo. Era ocupadíssima e completamente desordenada por dentro. O paradoxo de Cida era esse: quanto mais ela fazia, menos avançava. Quanto mais planejava, mais fugia o controle. Quanto mais lia livros de autoajuda, mais se sentia perdida. Havia comprado O Poder do Hábito de Charles Duhigg quando saiu. Havia sublinhado metade das páginas. Havia começado 3 rotinas diferentes no mesmo mês. E abandonado todas. A filha dela, Letícia, cresceu vendo a mãe correr, vendo a mãe exausta, vendo a mãe repetir ao telefone semana após semana para as amigas: "Eu sei que preciso mudar. Vou mudar. Assim que passar essa fase." Letícia cresceu acreditando que transformação era uma promessa futura, algo que aconteceria depois da fase difícil, depois que as coisas melhorassem, depois. Cida sabia os versículos que a mãe ensinara. Sabia Provérbios 3, 5, 6, sabia Mateus 6, 33, sabia Filipenses 4, 6, 7. Os sabia de cor, mas havia perdido a sequência que Teresa conhecia. Primeiro, rendição, depois, tudo o mais. Havia tentado pular para os resultados sem passar pela fundação. Havia querido a casa sem construir o alicerce. E conforme os anos passaram, o caos interno foi se aprofundando. Não porque Cida era má, porque havia rejeitado o soji da alma, a limpeza diária de pensamentos, a rendição estrutural de cada manhã. Teresa, já idosa, visitava a filha em São Paulo e observava com amor e dor. Certa noite, enquanto Letícia dormia, Teresa sentou com Cida na cozinha e disse com gentileza: "Filha, você está tentando viver a colheita sem ter plantado." Cida respondeu um pouco na defensiva: "Mãe, a vida dela é diferente. Você não tinha tantas cobranças." E Teresa, sem elevar a voz: "Eu tinha 6 filhos com dinheiro de lavoura. Cobranças eu tinha. O que eu tinha diferente era a sequência certa." Cida ouviu, mas não mudou. E essa escolha, essa recusa silenciosa de uma geração inteira de voltar às bases, é mais comum do que parece. Tiago 1, 22, 25 descreve com uma lucidez perturbadora o cristão que ouve a palavra, reconhece o rosto no espelho e vai embora e esquece. Não por maldade, por pressa, por excesso de estímulo, por acreditar que conhecer é suficiente, quando, na verdade,
Deus não pede que você conheça o caminho. Ele pede que você ande nele. E então, chegou Letícia. Letícia tinha 28 anos quando a bisavó Teresa morreu. Estava no velório, olhando para aquela mulher de 84 anos com uma paz no rosto que ela nunca havia visto em pessoa viva. Era a paz de quem havia terminado bem. E enquanto as pessoas da família velha contavam histórias de Dona Teresa, Letícia foi percebendo que estava ouvindo sobre uma pessoa completamente diferente de tudo que ela conhecia. Uma pessoa que havia sido pobre sem ter sido miserável, que havia trabalhado muito sem ter se perdido, que havia criado filhos difíceis sem perder a ternura. Letícia saiu do velório com uma pergunta queimando no peito. Como? Como ela fez isso? Ela voltou para casa e ficou olhando para a própria vida. 28 anos, ansiedade diagnosticada, relacionamentos que não duravam, apartamento em caos, fé flutuante, não porque havia rejeitado a Deus, mas porque havia herdado de Cida o modelo da ocupação permanente sem fundação real. Sabia os versículos, ia à igreja, orava às vezes, mas não havia aprendido de Teresa aquela coisa específica que ninguém havia dado nome: a rendição estrutural, a prática de se apresentar diante de Deus antes de se apresentar diante do mundo. 3 semanas após o velório, Letícia encontrou na casa da avó Cida um diário velho de Dona Teresa. E dentro daquele diário havia uma frase que funcionou como uma chave. Cada manhã eu morro para mim mesma antes de servir. Senão sirvo com meu ego e fico vazia. Sirvo com Deus e fico cheia. Letícia leu aquela frase 6 vezes. E no dia seguinte, acordou 30 minutos mais cedo. Não com um plano grandioso, com humildade de principiante, como o Shoshin japonês ensina, a mente que não assume que já sabe, que se aproxima de cada dia como se fosse o primeiro. Letícia abriu a Bíblia sem saber exatamente o que procurar. Ficou em silêncio. Orou com palavras desajeitadas e organizou um único canto do apartamento antes de sair para o trabalho. Nada de extraordinário aconteceu naquele primeiro dia, nem no segundo, nem na primeira semana. Mas na terceira semana, Letícia percebeu algo sutil. Estava chegando ao trabalho menos reativa. Estava tomando decisões menores com mais clareza. Estava dormindo melhor. Era a mesma ciência que Charles Duhigg descreveu em O Poder do Hábito. A repetição consistente reorganiza padrões neurológicos. Mas Teresa já sabia isso antes de qualquer neurociência. Ela sabia pela palavra, que diz em Romanos 12:2, que a transformação vem pela renovação da mente, não pelo esforço da vontade. Letícia estava entrando na rendição, e a rendição doeu, porque a primeira coisa que ela precisou render foi a ilusão de controle, a ilusão de que era possível gerenciar o caos sem primeiro criar ordem interna. O conceito japonês de ma, o espaço sagrado entre as coisas, foi algo que ela encontrou num livro e levou para a oração. Mas não é vazio. É o espaço necessário para que algo real possa acontecer. E foi nesse espaço da manhã, naqueles 30 minutos antes do mundo exigir, que Letícia começou a se encontrar. Meses se passaram. A avó Cida observava a neta com uma mistura de orgulho e arrependimento. Certa tarde, tomando café juntas, Cida disse baixinho: "Você tá parecendo a vovó Teresa." Letícia sorriu e respondeu: "Eu tô tentando aprender o que ela sabia." E Cida, com os olhos marejados: "Eu sei o que ela sabia, eu só nunca obedeci." Era a confissão de toda uma geração, porque essa é a armadilha do cristão eterno aprendiz, a armadilha que Cida caiu e que boa parte das pessoas que estão assistindo a este vídeo conhece bem. Você coleciona conhecimento, você sublinha livros, você salva versículos no celular, você assiste vídeos como este. Mas entre o conhecer e o obedecer existe uma distância enorme. E é nessa distância que vidas inteiras são desperdiçadas. Letícia não caiu nessa armadilha porque havia visto o resultado. Havia visto no rosto de Teresa morta, num velório com cheiro de cera e café, como termina uma vida vivida com rendição real. E havia visto no rosto da avó Cida, ainda viva, o cansaço de quem correu a vida toda na direção errada.
Não precisou de mais motivação que isso. Após quase um ano de prática consistente, Letícia sentiu algo mudar. A rendição havia se consolidado. Não era mais esforço acordar cedo. Não era mais difícil silenciar. Havia se tornado parte de quem ela era. E foi exatamente neste ponto que a segunda etapa do caminho do Xoxin começou a emergir. A mordomia. Foi a avó Cida, surpreendentemente, quem explicou esta etapa. Porque Cida, mesmo não tendo praticado a rendição por décadas, havia guardado na memória o que Teresa ensinara. Sentadas juntas, a avó disse: sua bisavó dizia que a segunda etapa era pegar tudo que Deus havia restaurado em você e usar para outros. Que bênção represada apodrece, que só flui o que circula. Letícia pensou imediatamente na parábola dos talentos de Mateus 25. O servo que recebeu 5 talentos e multiplicou. O servo que recebeu 2 e duplicou. E o servo que recebeu 1 e enterrou por medo. Jesus não elogiou quem guardou, elogiou quem colocou em movimento. A paz que Letícia havia recuperado, a clareza mental que estava florescendo, o equilíbrio emocional que estava se instalando, tudo isso começou a transbordar. Ela começou a chegar mais cedo no trabalho para ajudar colegas sobrecarregados. Começou a dividir o método que havia descoberto com amigas ansiosas. Começou a visitar a avó Cida com mais frequência, não por obrigação, mas porque havia compreendido que mordomia não é gerenciar recursos materiais. É gerenciar fielmente tudo que Deus colocou em suas mãos: tempo, atenção, presença, palavras, paz. E algo extraordinário começou a acontecer. Quanto mais ela dava, mais recebia. Não de forma mágica, mas de forma sistemática. Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Não é uma promessa mágica de retorno imediato. É uma descrição de como o universo espiritual funciona. A semente que fica no celeiro não vira pão. Precisa ser plantada na terra, enfrentar o escuro, morrer como semente, para ressurgir como planta. O conceito japonês de Kaizen entrou aqui de forma poderosa. Kaizen é a filosofia de melhoria contínua, da mudança pequena e constante aplicada todos os dias. Letícia não tentou transformar a própria vida de um golpe. Aplicou o Kaizen bíblico que Teresa havia praticado décadas antes. Uma área de cada vez, um dia de cada vez, com fidelidade constante no pequeno, confiando que Deus multiplica o que a obediência planta. A avó Cida começou a mudar também, não de forma dramática, mas observando a neta, algo foi se mexendo no coração endurecido de décadas de ocupação vazia. Às vezes, quando Letícia ia embora, Cida ficava olhando pela janela com uma expressão diferente, como quem está fazendo contas, como quem está revisando escolhas. E então veio a terceira etapa, a mais difícil, a que Teresa levou anos para completar, a que Cida nunca chegou, a que Letícia estava prestes a aprender da maneira mais dura possível: o descanso. Não o descanso de quem parou de trabalhar, o descanso de quem parou de controlar, que é infinitamente mais difícil. Letícia havia crescido, se tornado mais estável, mais disciplinada, mais fiel, mas ainda carregava um padrão herdado de Cida, a necessidade de ter as coisas sob controle, de saber o próximo passo, de garantir que os planos funcionariam. Era uma ansiedade mais sofisticada, vestida de planejamento e organização, mas ainda ansiedade. Ainda desconfiança de que Deus seria suficiente se ela parasse de segurar tudo. A crise veio quando menos esperava. O emprego acabou sem aviso. Em um único dia, o departamento foi cortado e Letícia ficou sem renda, sem plano B, e com o aluguel vencendo em 3 semanas. Todos os hábitos, toda a disciplina, toda a estrutura que havia construído foram colocados diante de uma pergunta simples e brutal: você realmente confia em Deus ou confia na sua própria capacidade de controlar? Naquele momento, Letícia fez o que nunca havia feito antes. Não procurou um plano B imediatamente. Ficou em silêncio por 1 hora inteira. Abriu a Bíblia em Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso.
E percebeu, talvez pela primeira vez de verdade, que descanso em Deus não é inatividade. É uma postura interna de confiança que permite que você haja sem ansiedade, que permite que você busque sem desespero, que permite que você espere sem paralisia. O japonês tem um conceito chamado wabi-sabi, a beleza das coisas imperfeitas e incompletas, a aceitação de que nem tudo precisa ser resolvido para ser bom. Letícia não aprendeu o wabi-sabi num livro. Aprendeu na crise, naquelas semanas de incerteza quando finalmente parou de tentar segurar tudo e simplesmente confiou. E Deus agiu, não da forma que ela havia planejado, de uma forma muito melhor. Uma oportunidade surgiu de um contato antigo, uma área completamente diferente da anterior, que acabou sendo exatamente o que ela precisava. Não um milagre barulhento. Uma porta aberta para quem havia parado de tentar arrombar janelas. A ciência confirma o que a Bíblia já dizia. Carol Dweck, em Mindset, demonstrou que a mentalidade de crescimento, que aceita incerteza como oportunidade em vez de ameaça, gera resultados mensuralmente superiores em todas as áreas da vida. Mas Dweck descreve o fenômeno. A Bíblia revela a fonte. Filipenses 4, 6 e 7. Não diz para você gerenciar a ansiedade, diz para substituí-la com oração e gratidão, e que então uma paz que excede o entendimento humano guardará seu coração e sua mente. Letícia entrou no descanso, e quando entrou, percebeu que havia completado o que a bisavó Teresa havia completado décadas antes. O caminho do Shoshin, as 3 etapas, rendição, mordomia e descanso, estavam em seu coração não como teoria, mas como realidade vivida. Como os pés de Teresa no chão de terra batida às 5 da manhã, simples, consistentes e transformadores. A avó Cida morreu 2 anos depois, com 72 anos, e nos últimos meses de vida, algo aconteceu que Letícia jamais esperava. Cida finalmente entrou na rendição. Não da forma dramática que se poderia imaginar. Com a mesma simplicidade que Teresa havia ensinado. Acordava mais cedo, ficava em silêncio, organizava os pensamentos antes de organizar o dia. Tarde demais para refazer décadas, mas não tarde demais para morrer diferente de como havia vivido. No velório de Cida, Letícia ficou olhando para a avó com os mesmos olhos que havia olhado para Teresa anos antes, e percebeu que o rosto de Cida também estava em paz. Uma paz diferente, mais recente, menos enraizada, mas real. E foi naquele momento que Letícia entendeu o que precisava fazer da sua vida. Não apenas praticar o caminho do Shoshin, transmiti-lo, porque Teresa havia transmitido e Cida havia rejeitado, e Letícia havia redescoberto. E essa é a estrutura de toda a herança espiritual. Ela pode ser interrompida por uma geração, mas não pode ser destruída se alguém na família decide voltar às raízes. Deuteronômio 7:9 diz que Deus mantém a aliança e a misericórdia por 1000 gerações com os que o amam e guardam os seus mandamentos. 1000 gerações. Uma mãe que rejeita não cancela a aliança, apenas a atrasa. Agora preciso falar diretamente com você. E vou falar com amor, mas com clareza. A maioria das pessoas que está assistindo a este vídeo vai reconhecer Cida em si mesma. Não porque é má, porque a geração moderna foi treinada a colecionar conhecimento e evitar o processo da rendição. Você sabe o que é disciplina. Você sabe o que deveria fazer de manhã. Você já leu sobre hábitos, já viu vídeos sobre rotinas, já comprou planner, já começou e parou dezenas de vezes. E a razão profunda pela qual você para é sempre a mesma. Você quer os resultados de Teresa sem pagar o preço de Teresa. Você quer a mente disciplinada sem a rendição diária. Você quer a multiplicação sem a mordomia fiel. Você quer a paz sem o descanso real em Deus. E o mundo moderno alimenta essa fantasia com eficiência devastadora. Promete disciplina em 7 dias, transformação em 30 dias, resultados em 90 dias. E a teologia da prosperidade barata faz o mesmo dentro da igreja. Promete bênção sem obediência, colheita sem plantio,
Casa sobre areia com fundação de versículo emoldurado na parede. Mateus 7, 21, 23. Não é um versículo confortável. Jesus diz claramente que no dia do juízo haverá pessoas que fizeram coisas em seu nome e que ele dirá: nunca os conheci. O problema não é a falta de atividade religiosa, é a ausência de obediência real. Não é que você confia em Deus, é que você quer que Deus obedeça seus planos e seus prazos. Wallace Wattles escreveu em A Ciência de Ficar Rico que há uma certa maneira de fazer as coisas que produz resultados e que sair dessa maneira é sair do caminho da prosperidade. Teresa descobriu isso na Bíblia. O caminho tem sequência. Rendição primeiro, mordomia segundo, descanso terceiro. Pular a sequência não é criatividade. É o motivo pelo qual você está no mesmo lugar que estava há 3 anos. Então aqui está o plano prático para você começar hoje. Primeiro, escolha uma área da sua vida para entregar completamente a Deus. Não 3, não 5, uma. Pode ser sua mente, sua casa, seu casamento, suas finanças. Uma. Segundo, encontre o princípio bíblico específico para essa área. Não um versículo de inspiração. Um princípio concreto de obediência. Para a mente, Romanos 12, 2. Para as finanças, Malaquias 3:10. Para os relacionamentos, Efésios 4:32. A Bíblia não é um livro de frases motivacionais, é um manual de instruções espirituais. Terceiro, entre na rendição com humildade de principiante. Shoshin, sem negociar, sem adaptar, sem criar a sua versão mais conveniente. Obediência radical ao princípio que você encontrou. Quarto, continue. Por meses. Até que obedecer seja mais natural do que desobedecer. Até que a disciplina não seja mais esforço, seja identidade. James Clear, em Hábitos Atômicos, demonstrou que a verdadeira mudança acontece quando você passa a ser a pessoa que faz X, não quando você tenta fazer X. José não se tornou o segundo do faraó em uma semana. Daniel não manteve sua fé em Babilônia por convicção emocional passageira. Davi não foi ungido rei e imediatamente sentou no trono. Todos eles passaram pelo processo da rendição longa antes da multiplicação real. Quinto, quando a rendição estiver consolidada, use o que você recebeu para servir alguém. Mordomia. Não guarde a transformação. Teresa não guardou. Letícia não guardou. Bênção represada apodrece. Sexto, aprenda a soltar o controle. O descanso vai chegar quando você descobrir, geralmente através de uma crise, que Deus é maior que seus planos. Deixe Ele ser. Sétimo, transmita. Para seus filhos, para suas amigas, para as mulheres ao seu redor. Porque Deus nunca projetou transformação para ser individual. Ele projetou para ser geracional. Letícia hoje tem 36 anos. Tem um apartamento organizado não por perfeccionismo, mas por reverência ao que Deus confiou a seus cuidados. Acorda antes do sol, não por disciplina militarizada, mas porque o silêncio da manhã se tornou o lugar mais seguro que ela conhece. Serve em seu grupo de mulheres na igreja, não por obrigação religiosa, mas porque descobriu que mordomia é a forma como o amor se torna concreto. E quando as mulheres do grupo a procuram e perguntam o segredo, ela conta sobre Teresa, sobre Cida, sobre as 3 gerações, e termina sempre com a mesma frase que encontrou no diário da bisavó. Cada manhã eu morro para mim mesma antes de servir. Não há fórmula mais simples, não há fórmula mais difícil. O caminho do Shoshin não é sobre sua geração. É sobre o legado que você está construindo agora, nas escolhas de cada manhã, na obediência de cada dia, no descanso que você aprende ou não aprende a praticar. Jeremias 6,16 diz: Parai nos caminhos e olhai, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. As veredas antigas, o caminho que Teresa conhecia, o caminho que Cida rejeitou, o caminho que Letícia redescobriu. Você está diante da mesma escolha. Pode escolher ser Cida, conhecer o caminho, reconhecê-lo como verdadeiro
e continuar correndo na direção oposta com a agenda cheia e a alma vazia. Ou pode escolher ser Letícia, parar, voltar às bases, recomeçar com humildade de principiante, pagar o preço da rendição para colher os frutos da transformação real. 5 anos procurando atalho ou 5 anos pagando o preço. A conta não fecha de forma diferente. Qual geração você será para os que vierem depois de você? Se este vídeo tocou algo em você, eu preciso que você tome uma ação agora. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Depois, vai nos comentários e me responde. Qual área da sua vida você vai colocar na primeira etapa do caminho do Xoxin? Sua resposta pode encorajar alguém que está lendo os comentários hoje, neste exato momento. E se você quer se aprofundar nos princípios que falamos hoje, dá uma olhada no nosso shopping. Tenho recomendações especiais de livros que vão complementar este caminho. A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles, e O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, são leituras que eu indico com o coração, porque elas dialogam com exatamente o que a Bíblia já ensina sobre transformação real. Você que ficou até aqui é alguém diferente. Você não desistiu no meio. Isso já diz quem você está escolhendo ser. Agora vá. Acorde amanhã um pouco mais cedo. Fique em silêncio por alguns minutos. Abra a palavra, organize um canto e comece. Porque a herança que você vai deixar começa na manhã de amanhã. Que Deus abençoe sua jornada. Até o próximo vídeo.